A reencarnação do seu pet, como sentir a volta do seu amigo fiel. A perda do pet é uma das experiências mais dolorosas que o coração humano pode atravessar. Não importa quantos anos vocês tenham convivido, a ausência de um ser que compartilhava silêncio, afeto e fidelidade deixa um espaço que nada parece preencher. A casa fica diferente. O som dos passos muda. O olhar, acostumado a procurar aquele pequeno ser, agora encontra apenas o vazio. É como se a vida tivesse perdido uma parte do seu ritmo. Mas esse silêncio, por mais duro que pareça, não é ausência total. É o eco vibracional de uma presença que ainda se faz sentir. No plano espiritual, nada realmente morre. Tudo o que amamos continua existindo em outro estado de vibração. O corpo se desfaz, mas a energia do animal, pura, amorosa e leal, permanece em uma frequência sutil, conectada à nossa. O amor cria laços que não pertencem ao tempo nem à matéria. Por isso, quando sentimos um arrepio repentino, ouvimos um som familiar ou temos um sonho tão real que parece um encontro, não é ilusão. São sinais espirituais de que o vínculo não foi rompido, apenas transformado. A alma do animal que partiu continua consciente do afeto que recebeu. Ela reconhece nossa tristeza, mas também capta cada pensamento de gratidão, cada lembrança amorosa que enviamos em silêncio. Essas vibrações criam um campo de conexão, uma ponte energética que une mundos. O luto é natural, mas quando se prolonga em desespero, impede a alma de seguir o fluxo. Quando é vivido com amor e fé, abre espaço para o reencontro, seja em sonho, em lembranças profundas ou até na reencarnação de animais que retornam ao nosso convívio. A reencarnação espiritual é uma das expressões mais belas da justiça divina. Oferece novas oportunidades de aprendizado, tanto para nós quanto para os espíritos que amamos. Um animal que volta à Terra não o faz por acaso. Ele retorna movido pela sintonia vibracional, pela afinidade construída, pela missão de continuar um ciclo que ficou inacabado. Assim, o reencontro é a continuidade de uma história que jamais se rompeu. Cada olhar, cada gesto e cada afeto cultivado nesta vida se torna o fio condutor para o retorno na próxima. Quando aceitamos essa visão, a perda do pet deixa de ser apenas dor e passa a ser um chamado à consciência. Entendemos que estamos diante de um processo cósmico de amor em movimento. O luto transforma-se em aprendizado e a saudade em canal de comunicação. Muitas pessoas relatam sentir uma presença sutil perto de si. Um toque leve, um farfalhar, uma sensação de que aquele amigo ainda está ali. É o coração espiritual reconhecendo a vibração do reencontro, mesmo antes da mente compreender. A reencarnação de animais não é apenas um consolo emocional, mas um fato que se repete em múltiplos planos da existência. Assim como nós, os animais possuem uma centelha espiritual que evolui, aprende, ama e regressa. Quando o amor entre um tutor e seu companheiro é genuíno, suas energias permanecem entrelaçadas, preparando um novo encontro no tempo certo. Esse reencontro pode ocorrer anos depois, ou até na forma de um novo ser que surge inesperadamente com os mesmos gestos, olhares e manias do anterior. Nada disso é coincidência. É o amor cumprindo sua promessa de continuidade. É o universo conspirando para que as almas que vibram em sintonia se reencontrem em qualquer forma ou dimensão. Por isso, quando sentir saudade, não a negue. Acolha-a como uma lembrança viva, como a prova de que o elo entre vocês ainda existe. A saudade é a linguagem da alma, o lembrete de que o amor verdadeiro nunca desaparece, apenas muda de frequência. A perda do pet pode parecer um fim, mas é, na verdade, o início de uma nova forma de convivência, invisível, porém real. A partir desse ponto,
Começa o processo de expansão da consciência, quando passamos a compreender que a vida não termina na matéria e que todo amor é eterno. A energia do animal amado permanece ao nosso redor, guiando, protegendo e, muitas vezes, preparando o caminho para um reencontro. E quando o coração estiver pronto, o universo se encarregará de aproximar novamente duas almas que nunca deixaram de se amar. A energia que não se apaga, o elo invisível entre almas. Nada no universo se perde, nem mesmo o amor. Toda vibração emitida, cada gesto de carinho, cada palavra dita com ternura, permanece gravada no campo energético que une os seres. Quando alguém que amamos parte, seja um familiar ou um animal, o que realmente sentimos não é apenas a saudade, mas a interrupção momentânea de um fluxo de energia que ainda busca conexão. Essa força é tão intensa que atravessa planos, tempo e espaço. O amor cria trilhas de luz, e é por essas trilhas que a energia do animal amado continua a nos alcançar, mesmo depois da partida. A reencarnação de animais é uma das manifestações mais puras dessa continuidade energética. Ao contrário do que muitos pensam, o retorno não é apenas um fenômeno místico, é a resposta natural de uma alma que deseja continuar aprendendo e amando junto de quem vibra na mesma sintonia. Cada vínculo verdadeiro entre tutor e pet deixa um registro no campo espiritual. É esse registro que permite que almas afins se reencontrem, atraídas pelo magnetismo do afeto. O reencontro pode acontecer em sonhos, em lembranças repentinas, ou até quando um novo animal surge em nossa vida com o mesmo olhar, o mesmo comportamento, a mesma doçura que reconhecemos de imediato. A reencarnação espiritual segue as mesmas leis de harmonia que regem todas as formas de vida. Nada ocorre por acaso e o reencontro não é uma coincidência. É uma resposta amorosa do universo. A alma do animal retorna, porque sente o chamado vibracional de quem a amou, de forma genuína. Ela sente o vazio, percebe a saudade e busca novamente o lar onde foi acolhida. Essa interação energética acontece em planos sutis, antes mesmo que se manifeste no físico. Por isso, muitas pessoas relatam ter pressentimentos, sonhos ou intuições antes de conhecer um novo pet, como se o coração já soubesse que aquele reencontro está prestes a acontecer. Quando compreendemos que o amor é uma força contínua, começamos a perceber que nada se encerra com a morte. A vida é apenas uma das expressões da consciência. O espírito se reveste de matéria para aprender, evoluir e compartilhar afeto. Assim, quando a existência física chega ao fim, a energia do animal retorna à dimensão sutil, mantendo o elo com aqueles que amou. É como uma chama que se apaga aqui para acender em outro plano. E quando o ciclo está completo, essa chama pode voltar a brilhar entre nós. O mesmo espírito, mas com nova forma, nova missão e a mesma essência de luz. Os sinais espirituais dessa presença são sutis, mas perceptíveis a quem se abre à sensibilidade. Uma sensação de companhia, uma lembrança que surge sem motivo, um toque de intuição que traz paz. São mensagens vibracionais, respostas do universo para nos lembrar que nada foi perdido. A dor se transforma em ponte e o amor se torna linguagem. A alma do animal continua evoluindo, e nós também. E é nesse movimento conjunto que nasce a verdadeira expansão da consciência. A percepção de que toda forma de vida é interligada e que o amor é o princípio e o destino de tudo o que existe. A reencarnação de animais nos ensina sobre continuidade, sobre reciprocidade e sobre o poder da vibração que une almas. Quando choramos por um animal que partiu, estamos enviando energia, e essa energia o alcança em planos mais sutis.
Ele sente, compreende e retribui com ternura. A saudade, quando convertida em gratidão, transforma-se em luz e cria o caminho para o reencontro. Assim, o amor não apenas sobrevive, ele se multiplica, expande e retorna. Nada do que vivemos juntos se apaga. Cada lembrança é uma centelha viva no campo da energia espiritual. E é por isso que, quando você olha para o céu, sente o coração aquecer ou escuta aquele som familiar no silêncio da noite, não é imaginação. É o elo invisível entre almas, reafirmando que o amor verdadeiro não conhece distância, tempo ou fim. Os sinais espirituais da presença do seu pet. Há momentos em que a saudade parece ganhar forma. De repente, você sente algo diferente. Um arrepio suave, um som no silêncio, a sensação de que alguém passou por perto. O coração aperta, mas junto vem uma paz inexplicável. É assim que muitas pessoas descrevem os primeiros sinais espirituais da presença do seu animal amado. O corpo físico pode ter partido, mas a energia do animal continua viva, vibrando em um nível sutil, procurando formas de mostrar que ainda está por perto. Esses sinais acontecem de maneiras únicas, respeitando a sensibilidade de cada pessoa. Alguns os percebem em sonhos tão reais que parecem encontros. Outros notam pequenos gestos no cotidiano. O barulho das patinhas, o brinquedo que se move sozinho, o mesmo canto da casa onde o animal costumava descansar. Há também aqueles que sentem o toque leve de uma cauda imaginária ou o peso familiar aos pés da cama. Esses fenômenos não são fruto da mente, são respostas vibracionais da alma do animal, que se manifesta quando sente o chamado amoroso do tutor. A comunicação entre planos acontece através da frequência emocional. Quando você pensa com amor, sente gratidão e envia pensamentos de luz, cria uma ponte energética. É por meio dessa ponte que o espírito encontra passagem para o contato. O universo responde à intenção e o amor age como antena. Quanto mais você vibra positivamente, mais perceptíveis se tornam os sinais espirituais. Por isso, não se trata de invocar, mas de sentir. O segredo está em silenciar a mente e abrir o coração. Muitas pessoas, ao vivenciarem a perda do pet, acreditam que o silêncio é o fim. No entanto, esse silêncio é apenas a pausa entre duas formas de comunicação. O amor não se cala, ele muda de idioma. O que antes era um olhar ou um latido, agora é uma intuição, um arrepio, um sonho, um sentimento que aquece o peito. A reencarnação de animais não é apenas o retorno físico, é também o retorno vibracional, a continuidade da presença através de experiências sutis que a alma humana é capaz de captar. Quando o coração está receptivo, ele se torna sensível aos recados do invisível. É nesse estado que acontecem os encontros mais profundos. Às vezes, você verá o reflexo de um movimento onde não há vento. Outras vezes, sentirá uma alegria repentina sem motivo aparente. Isso é o toque da energia espiritual do seu amigo, que atravessa dimensões para te lembrar: eu continuo com você. Cada pequeno sinal é um abraço em forma de energia, uma confirmação de que o elo permanece intacto. A reencarnação espiritual muitas vezes é precedida por esse período de aproximação. Antes de voltar ao plano físico, o espírito do animal se aproxima, observa, sente a saudade e prepara o reencontro. É como se ele testasse o terreno vibracional, certificando-se de que o coração que o amou ainda vibra em sintonia. Quando o reencontro é possível, o universo conspira. Um novo filhote aparece, um olhar familiar surge e a alma reconhece sem dúvida. É o mesmo amor vestindo uma nova forma. Essas experiências de sentir presença não devem ser temidas, e sim acolhidas. São convites à expansão da consciência, à compreensão de que a vida é feita de ciclos e que o amor é a energia mais poderosa do cosmos.
A energia do animal que parte nunca se desfaz. Ela apenas muda de estado, acompanhando o tutor de maneira invisível, inspirando leveza e ensinando sobre a eternidade. Quando você se abre para sentir, percebe que o reencontro não é futuro. Ele já está acontecendo no agora, dentro do seu próprio campo vibracional. Portanto, da próxima vez que um cheiro, um som ou uma lembrança vier do nada e tocar sua alma, não duvide. Respire fundo e agradeça. Pode ser o seu amigo te dizendo, de onde quer que esteja, eu nunca fui embora. A reencarnação de animais. Como e por que acontece? Para compreender a reencarnação de animais, é preciso antes entender que a vida é movimento e o espírito eterno. O universo inteiro pulsa em ciclos de nascimento, transformação e renascimento. Assim como as estações retornam e o sol renasce a cada amanhecer, as almas também seguem um ritmo natural de retorno. Nenhuma forma de vida se extingue, ela apenas muda de dimensão e frequência. O mesmo se aplica aos animais, seres de luz que evoluem espiritualmente através das experiências do amor e da convivência com os humanos. A reencarnação espiritual é o mecanismo divino que permite a continuidade do aprendizado. Quando um animal parte, sua alma passa por um período de repouso e reequilíbrio no plano sutil. Ali, ela revisa as emoções vividas, o afeto recebido e os laços que construiu. O amor não é esquecido. Ele se torna o ponto de atração que o guia de volta. O espírito do animal sente o chamado da afinidade vibracional, aquela energia pura que o unia ao tutor. É essa sintonia que define se e quando ele retornará. Não é uma decisão racional, mas vibracional. O reencontro acontece quando ambas as almas estão prontas para uma nova jornada. Em muitos casos, a reencarnação de animais ocorre para concluir aprendizados interrompidos. Talvez o espírito queira retribuir o cuidado recebido ou fortalecer laços que transcendem o tempo. Outras vezes, retorna para amparar o tutor em momentos de solidão ou de despertar espiritual. O animal, com sua pureza, atua como instrumento divino de amor incondicional. Sua volta é uma forma de cura, tanto para ele quanto para o ser humano que o acolhe novamente. É a energia do amor cumprindo sua missão. Do ponto de vista vibracional, cada reencontro é guiado pela energia espiritual. No plano sutil, espíritos de animais são amparados por mentores e guardiões responsáveis por conduzi-los a lares compatíveis com sua vibração. Quando o vínculo com um tutor é muito forte, essa energia cria uma espécie de magnetismo. Assim, quando o tutor abre o coração para acolher novamente, o universo se organiza para que o reencontro aconteça, às vezes de forma tão natural que parece coincidência. Mas não existe acaso, existe sintonia. É importante lembrar que a reencarnação de animais não segue um tempo fixo. Alguns espíritos retornam rapidamente, enquanto outros permanecem longos períodos em planos espirituais antes de reencarnar. Tudo depende do grau de evolução e da necessidade emocional de cada alma. Quando o amor ainda é intenso e puro, o retorno costuma ser mais breve. Quando há sofrimento ou desequilíbrio, o espírito aguarda até que o tutor esteja preparado para recebê-lo novamente em harmonia. Saber disso é libertador. A morte deixa de ser um fim e se torna um portal de continuidade. O que muitos chamam de coincidência, encontrar um novo pet com o mesmo olhar, o mesmo comportamento, os mesmos gestos, é muitas vezes um reencontro de almas antigas. É a energia do animal retornando sob nova forma para continuar o aprendizado. Ao reconhecer isso, você deixa de buscar provas e passa a sentir. A mente analisa, o coração reconhece, e o coração, quando desperto, jamais se engana. A reencarnação espiritual dos animais é um ato de amor divino, não um privilégio.
Ela mostra que toda forma de vida tem propósito, consciência e missão. Através desses ciclos, as almas animais evoluem, aprendendo sobre fidelidade, doação e convivência com o ser humano. E nós, ao cuidarmos deles, aprendemos sobre ternura, paciência e gratidão. É uma troca sagrada, um aprendizado mútuo entre espécies que, no fundo, compartilham a mesma essência luminosa. Entender a reencarnação de animais é expandir o olhar sobre a vida. É perceber que o amor não se limita ao que é visível. Quando um pet parte, ele não desaparece, ele apenas muda de endereço vibracional. E quando o reencontro acontece, não é um milagre isolado, mas o cumprimento da lei natural do amor eterno. É o universo nos dizendo, mais uma vez, que nada se perde e que todo vínculo verdadeiro está destinado a se reencontrar. Essa é a verdadeira expansão da consciência. Compreender que viver é um eterno retorno do amor, como sentir a energia e reconhecer o reencontro. Quando um animal parte, o coração fica em silêncio, um espaço vazio que parece não poder ser preenchido. Mas a vida é sábia e o amor tem formas sutis de continuar se manifestando. Sentir a energia espiritual do seu pet é o primeiro passo para reconhecer que o vínculo não foi rompido. Ele apenas mudou de frequência. Muitas pessoas relatam perceber a presença do animal em pequenos sinais. O som leve de passos quando não há ninguém por perto, o movimento do ar em um cômodo silencioso, a sensação de calor no peito ao lembrar dele, ou até um sonho vívido em que o animal aparece feliz e saudável. Esses são sinais espirituais genuínos, manifestações da alma tentando mostrar que continua viva, conectada à sua. O amor não morre, ele muda de forma e de plano. A reencarnação de animais é, em essência, a continuação dessa ligação. Quando a alma do animal retorna, ela traz fragmentos sutis da convivência anterior. Talvez seja um olhar, um hábito, um gesto que desperta lembranças. O novo corpo é diferente, mas a energia do animal é familiar. O tutor sente e reconhece sem precisar de provas. É uma lembrança vibracional, a vibração do amor reencontrando seu espelho. Para perceber isso, é preciso estar com o coração em estado de escuta. A mente racional procura explicações. O coração apenas sente. A presença do seu pet reencarnado não se revela pela lógica, mas pela sintonia. Às vezes ele surge quando você menos espera, em um momento de vulnerabilidade, como um lembrete de que o amor verdadeiro nunca se vai. Outras vezes, ele chega por meio de coincidências que parecem guiadas. Um animal que aparece na rua, um filhote que escolhe você na adoção, ou aquele olhar que paralisa o tempo. E você sabe que é ele. A energia espiritual dos animais se manifesta com delicadeza, e quanto mais elevada a vibração do tutor, mais claros se tornam os sinais. Manter o lar harmonizado, ouvir músicas suaves, conversar com amor e agradecer a presença dos seres que o cercam são práticas simples que fortalecem o campo vibracional. O coração calmo é como um rádio sintonizado. Quanto mais pura a frequência, mais nítida a mensagem. Muitos tutores relatam que, ao acolher um novo animal, sentem imediatamente uma conexão profunda, como se tivessem reencontrado um velho amigo. Isso não é imaginação, é reencarnação espiritual em ação. O reencontro entre almas afins é um contrato de amor que o tempo respeita. O universo sempre conspira a favor do que é verdadeiro. E o retorno de um pet é a forma mais pura de dizer: o amor continua. É importante compreender que nem sempre o reencontro acontece de forma imediata. Às vezes, o espírito do animal permanece por um tempo em planos sutis, observando e protegendo a distância. Nesses casos, os sinais espirituais se manifestam por meio de sensações, cheiros, sonhos ou percepções súbitas de presença. É como se a alma dissesse: estou aqui, ainda te acompanho.
E quando a hora certa chega, o reencontro se materializa. Reconhecer a reencarnação de animais exige sensibilidade e fé, não análise. É o coração quem confirma. Por isso, a melhor forma de sentir a presença é manter-se em harmonia. Evite mergulhar na dor da perda. Transforme a saudade em gratidão. Converse com seu pet, mesmo que não o veja. A vibração do pensamento alcança dimensões que as palavras não alcançam. Ele sentirá. A energia do animal é como uma luz que permanece acesa dentro de você. Quando ele retorna, essa luz vibra mais forte. E você sabe. Não há dúvida, não há esforço. O reencontro acontece em silêncio, no instante em que duas almas se reconhecem além do tempo. É o momento em que o amor cumpre seu ciclo e mostra que a vida é uma linha contínua de encontros e despedidas, mas nunca de separação. Essa compreensão é a verdadeira expansão da consciência. Perceber que nada é perdido, apenas transformado. A cada reencarnação, o amor se refaz, mais maduro e mais luminoso. O animal que volta não é apenas o mesmo espírito, é o mesmo amor, vestido de nova forma, trazendo novas oportunidades de aprendizado e cura. E ao senti-lo novamente, você entende que a presença não acabou, ela apenas mudou de lugar. Quando o amor volta em outra forma. Em algum momento da vida, todos nós vivemos a dor silenciosa de dizer adeus a um companheiro de alma. O olhar que nos acompanhava nos dias bons e ruins, o rabo abanando, o toque suave no colo, o ronronar que acalmava a alma. De repente, tudo parece ter desaparecido, mas nada se perde. A vida não se encerra com a morte. Ela apenas muda de frequência. E é nesse movimento invisível que o amor continua a existir. Compreender a reencarnação de animais é compreender a linguagem do amor eterno. Quando um pet parte, não é um fim, é uma transição. Ele segue amparado por seres de luz, que o acolhem com a mesma ternura que ele nos ofereceu. A alma do animal descansa, se purifica e se prepara para recomeçar. E esse recomeço, muitas vezes, acontece ao lado da mesma pessoa que tanto amou. É assim que o universo responde à força vibracional do afeto verdadeiro. O reencontro não é um privilégio, é uma consequência natural da energia espiritual que criamos ao longo da convivência. Quanto mais puro for o laço, mais forte será o chamado do retorno. É o amor quem guia o caminho da alma, como uma bússola que sempre aponta para casa. E quando esse reencontro acontece, tudo volta a fazer sentido, porque o coração reconhece antes que a mente compreenda. Você saberá, não porque alguém lhe disser, mas porque a energia do animal vai tocar a sua alma. Ele olhará nos seus olhos e por um instante o tempo parará. O corpo é novo, a aparência é diferente, mas a vibração é inconfundível. É o mesmo amor, a mesma presença, a mesma ternura. A saudade se dissolve e o coração, antes ferido, se enche novamente de luz. É a reencarnação espiritual, manifestando a sua magia silenciosa. Esse é o verdadeiro milagre da vida. O amor sempre encontra um jeito de continuar. Mesmo quando o corpo desaparece, o vínculo persiste. O universo não separa o que foi unido pela pureza do sentimento. E quando o reencontro acontece, ele vem como uma resposta divina ao pedido da alma. Permita-me amar mais uma vez. Mas é importante lembrar, o amor nunca deve ser exigência, e sim gratidão. Se o seu pet não voltar nesta vida, saiba que ele está bem. Ele continua aprendendo, evoluindo, vivendo novas experiências e, de algum modo, ainda o acompanha, inspirando, protegendo e vibrando amor por você. Cada lembrança, cada oração, cada gesto de carinho enviado ao plano espiritual chega até ele como uma luz que o conforta e o fortalece. O verdadeiro despertar é compreender que a reencarnação de animais
é apenas uma das muitas expressões do amor universal. Assim como nós, eles seguem um caminho de evolução, crescendo em consciência, aprendendo a servir, a doar, a amar. E nós, ao amá-los, também evoluímos. Tornamo-nos mais humanos, mais compassivos, mais conscientes da presença divina em todas as formas de vida. A expansão da consciência acontece quando entendemos que o amor é a ponte entre os mundos. Quando cuidamos de um animal, estamos cuidando de uma centelha de Deus, manifestada em forma de afeto. E quando ele parte, não é uma perda, mas um convite para confiarmos no invisível, para acreditarmos que a vida é muito maior do que aquilo que os olhos alcançam. Portanto, se o seu coração ainda sente saudade, feche os olhos e respire. Sinta a presença dele ao seu redor. Fale com ele em silêncio. Diga que é grato, que o ama e que está em paz. Essa vibração atravessa dimensões. O amor é a linguagem que une todos os planos. E quando chegar a hora certa, vocês se reencontrarão, porque o amor sempre volta, mesmo que em outra forma. E é nessa certeza que a alma se aquieta. A energia espiritual se expande e o coração compreende. Nada acaba, tudo continua. O tempo não apaga o que é verdadeiro. Ele apenas transforma. E quando o reencontro acontecer, neste plano ou em outro, você reconhecerá mais uma vez o olhar que já conhece a sua alma. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire sua jornada diária. E eu te espero no próximo vídeo, para continuarmos juntos nesse caminho de luz, crescimento e expansão da consciência. Até lá!